Nesta aula, eu quero falar sobre a oração de guerra espiritual. Eu tenho feito outro seminário sobre guerra espiritual, então eu não vou entrar em todos esses pormenores, porque esse ensino já está disponível em YouTube e outros meios. Mas esse seminário sobre a oração, nós temos que falar, em parte sobre essa área de guerra espiritual, porque quase toda a guerra espiritual é feita em oração. Quando a Bíblia fala sobre enfrentando os demônios, o tipo de oração que nós fazemos é mais declarativo. Nós declaramos aquilo que Jesus fez por nós. Nós citamos a palavra, é como nos lançamos no ar a palavra, e depois esses potestades e seres espirituais têm que enfrentar essa palavra. Quando Jesus estava em jejum e oração, 40 dias, e o inimigo apareceu para o tentar. Ele não usou as suas próprias palavras, nem as suas ideias, nem um certo debate de valores. Ele somente citou a palavra de Deus. E como diz, lide com isso. Confronte isso. Essa é a verdade, porque a Bíblia diz em João 17:17 que a palavra é a verdade. Muita gente hoje em dia só discute ideias, filosofias e direitos e justiças e tudo isso, achando que é um bom caminho, mas só a palavra é a verdade. E Jesus está completamente interligado com a sua palavra, porque a Bíblia diz também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, há somente verdade. O resto é opinião. Aquilo que é escrito é revelado por Deus. É a sua palavra revelada. Nesta área da guerra espiritual, é uma luta, é um combate diário. É algo que nós temos que ser conscientes ao longo da nossa vida. Porque o momento que nós fomos transferidos do domínio de Satanás, que era chamado de trevas, para a luz, para o reino do seu amado Filho Jesus. Um momento nós passamos lados e agora estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra o inimigo, não somente da nossa própria alma, mas o inimigo de Deus. Efésios 6:12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestados, contra os príncipes das trevas desse século, contra os espirituais de maldade nos lugares celestiais. É a nossa luta. E é importante saber como fazer aquela luta. Por isso eu quero sugerir outro seminário que nós fizemos sobre esse tema. Em primeiro lugar, essa oração temos que estabelecer a nossa posição em Cristo. Quem tu és em Cristo? Quem? É tão importante. Porque o inimigo nos conhece somente em Cristo. É como nós entramos na luz. Nas sombras, somos tal como Ele. Está sob o domínio dele. Mas logo que nós entramos em Cristo, estamos na luz. Somos visíveis. E Ele nos conhece. É interessante em Atos 19, quando um grupo de irmãos, 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, um judeu, queria fazer aquilo que Paulo estava a fazer. Paulo estava a expulsar demônios e eles queriam fazer a mesma coisa. Encontrou um homem com um demônio e eles disseram, conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então eles não estavam em Cristo, mas queriam usar o nome de Cristo, o nome de Jesus, tal como Paulo estava a usar. E o demônio respondeu e disse: conheces Jesus?
E bem sei quem é Paulo. Ele tem tormentado-me, ele tem autoridade sobre mim. Bem sei quem é Paulo. Mas quem és tu? Não é? Diz, mas vós, quem sois? Porque ele não reconhece. Nós somos reconhecidos quando não somos em Cristo. E nós somos um perigo ao inimigo por causa da nossa posição em Cristo. Por isso é tão importante que nós temos essa identidade bem seguro, que nós estamos em Cristo e que nada pode nos inferir ou desviar-nos desta posição que nós temos. Satanás é aquele acusador. Ele quer levantar o nosso passado, mas nós temos que dizer quem que nós somos em Cristo. É bom usar 2 Coríntios 5, versículos 17 e versículo 23, diz que eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E depois em 23 diz que sou a justiça de Deus. Não é? Então, essa posição dá-nos autoridade. E nós podemos usar a sua palavra, nós podemos usar o seu nome, o nome de Jesus, e os demônios reconhecem e obedecem. Que é importante, não é? Quando o inimigo levanta o nosso passado, que nós temos que, com qualquer ataque, com qualquer tentação, responder com a palavra de Deus. Está escrito, Satanás, em Romanos 8:1, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, porque os meus pecados foram perdoados. E eu sou justo, eu sou limpo, como que fosse, né, completamente sem pecado. Minha vida. Guerra espiritual realmente é uma guerra de argumentos. Não é de combate físico. Às vezes há danos físicos, há situações que nos afligem no nosso próprio corpo, na nossa própria mente e tudo. Mas nós vencemos como nós estamos num tribunal. Porque Deus é o juízo e o inimigo é o acusador. Jesus é o nosso advogado e não somos o rei. Nós estamos a ser acusados. Nós estamos a ser postos perante o juízo e o inimigo quer encontrar qualquer razão para nos condenar, qualquer argumento que ele pode ter contra nós. Por isso, quando nós sentimos aquele ataque, nós temos que responder. Não foge. Não foge do inimigo, não esconde-te, tem que reagir. Porque nós temos que reagir pelo sangue de Jesus. A nossa posição é tão importante. Usa o sangue de Jesus como nossa base de ser livre e de ser perdoado e de estar em Cristo. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: e a igreja, os irmãos, nós vencemos, não é? Venceram o diabo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e que não amaram as suas vidas até a morte. Uau! É tão importante de entender a nossa base. Nós vencemos o diabo, que é acusador dos irmãos. Temos isso em versículo 10. Versículo 11 diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro. Então temos que aplicar o sangue de Jesus e dizer o que o sangue fez por nós. Há várias formas que nós podemos declarar o sangue. E vamos falar em outras aulas sobre isso. Aplicar o sangue de Jesus. Em 1 João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar. Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Quando confessamos, quando nós trazemos os pecados perante o Senhor e o Senhor lava os nossos pecados. Não é? Porque confessar é dizer a mesma coisa que Deus diz. Não é? É concordar com Ele e a sua palavra.
que o salário do pecado é morte, mas pela ressurreição de Jesus, que venceu a morte, nós também temos vitória sobre a morte, sobre o pecado. Aquela lei de pecado e morte que está nos nossos membros é vencido pela lei do Espírito de vida. Então é necessário que nós respondamos a qualquer ataque, qualquer assassínio, qualquer argumento que o inimigo se levanta contra nós. A acusação é sempre baseada no passado. Mas vamos falar acerca do nosso presente. E vamos lembrar o inimigo do seu futuro. Será lançado naquele lago de fogo para toda a eternidade. O inimigo é afastado pela luz. Quando nós brilhamos, ele não tem posse, ele não consegue manter a sua posição. Ele gosta de sombras, ele gosta das coisas escondidas, por isso não devemos esconder nada. Viver em abertura, transparência perante Deus. Quando pecamos, confessa o teu pecado, traz a luz, foge, sai daquele lugar. Porque em Cristo nós somos luz. E depois temos que revestir-nos de Jesus. Em Efésios 6, quando fala da oração, mesmo antes de falar acerca da importância da oração, ele fala sobre toda a armadura de Deus, como nós devemos nos revestir. Em Romanos 13, 14, diz, mas revesti-vos de Jesus, Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Então, se nós queremos vencer neste combate espiritual, se nós queremos fazer aquela boa malícia da nossa própria fé, nós temos que nos vestir de Jesus. Coloca Jesus como Senhor da tua mente. Medita na sua palavra dia e noite. Apresenta a ti mesmo o teu corpo como sacrifício vivo, como diz em Romanos 12, versículos 1 e versículo 2. Medite na palavra para ver uma transformação da tua mente. Essa é ter a mente de Cristo, pensar a mesma forma que Cristo pensa. Essa é a nossa capaceta. Aquela couraça de justiça, aquela cobertura, aquela proteção do nosso próprio coração, porque do coração são as saídas de vida. E como nós pensamos no nosso coração, a nossa boca vai falar. Por isso, nós temos que cuidar do nosso coração. Então, coloca justiça, coloca retidão, coloca Jesus sobre o teu coração, para ele ser número 1, o teu primeiro amor, o mais importante da tua vida, mais do que a tua família, mais do que teu emprego, mais do que os teus amigos, é Jesus. Ele tem que ser o centro da tua própria vida. Essa é a revestir de Jesus, mas como Paulo usa aquela armadura romana, o soldado romano, para ilustrar como nós devemos revestir Jesus na nossa própria vida. É algo que deve ser determinado, uma escolha diária, que nós sentimos aquele cinto da verdade, em que a verdade seja absoluta na nossa vida, não relativo. Não sujeito à mudança, seja de épocas ou de modas ou de eras, que cada geração seja enraizada na sua palavra e não vacile com qualquer novidade ou qualquer coisa que é apresentada como progresso. Mas Deus tem uma palavra, um fundamento que é a rocha, que é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a verdade, aquela cinta verdade. Nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Essa paz
deve nos guiar dia após dia. Nós temos que andar em paz, não com sentimentos de rancor, nem com coisas de sementes e atitudes alheias, atitudes péssimas para com os nossos irmãos ou amigos ou vizinhos. Nós temos que andar em paz com Deus e uns com os outros. Porque é como o vestido de Jesus. E aí depois a nossa fé tem que ser ativa. E fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Vamos falar mais sobre essas áreas assim nas outras aulas. Mas eu só quero falar hoje sobre a importância de ter uma identificação com Jesus. É a nossa posição de vitória. É a nossa posição de guerra espiritual. Quando nós identificamos com Jesus e nós somos bem protegidos e revestidos de Jesus, a vitória que Ele ganhou é a nossa vitória. E nós vamos ver na prática, no nosso dia a dia, como que Deus opera em nós e através de nós. Deus vos abençoe.